canal do professor Anatólio Arce. Vamos continuar a nossa resolução de questões de história por assunto. No vídeo de hoje nós vamos resolver sobre a colonização dos Estados Unidos. É a letra B. Vamos à questão 6 agora. A questão 6 ela é bem longa e ela é do tipo de questão que eu não gosto muito. Você tem que indicar a correta e somar, dando a somatória correta. Certo? Vamos lá, vamos ler o texto de contextualização primeiro. Na questão a seguir, escreva a soma dos itens corretos. Ok, escreva a soma dos itens corretos. A América do Norte não foi colonizada ao longo do século XVI. Os empreendimentos europeus na região se restringiam a umas poucas viagens de exploração. Navegadores como Cabot, Gilbert e Raleigh estiveram na parte setentrional da América, mas não estabeleceram núcleos colonizadores. No entanto, o século seguinte presenciou intensa colonização inglesa. Beleza, sobre o tema é correto afirmar que, vamos lá, alternativa A, alternativa 1, número 1, o crescimento do comércio possibilitou o surgimento de companhias que se interessavam pela América. Está correto. O crescimento desse comércio que ele está falando na América do Norte, ele incentivou o surgimento de companhias que se interessavam pelo comércio com a América, certo? Então, os comerciantes aqui, em inglês, sobretudo na parte norte, eles passaram a ser interessantes para os interesses dos comerciantes europeus, certo? Portanto, a alternativa, o item 1, ele está correto, anotem aí, 1 correto. Vamos lá, parte 2. Na Inglaterra, a instituição enclosure, que é cercamento dos campos, determinou que numerosos contingentes populacional deixassem de encontrar trabalho e fossem atraídos para a América. Correto. Eu não falei nessa resolução de questões no vídeo de hoje, porque nós não entramos nessa, mas a Inglaterra passou por um processo de cercamento. Ela passou por esse processo de cercamento em que muitos campesinos que não tinham regularidade nas terras, que viviam em pântanos, eles foram expulsos dali para se formar as grandes fazendas, certo? E para onde que eles foram? Eles foram para a cidade, para serem proletários, que foi o processo que viabilizou o processo de industrialização inglês, e muitos deles subiram no navio e foram para a América. Certo? Por quê? Porque por conta do cercamento, a Inglaterra formou um grande contingente de mão de obra desempregada, um monte de contingente de pessoas que estavam na rua, certo? Porque elas foram expulsas de suas terras. É o processo de cercamento dos campos. E esse processo de cercamento dos campos ele foi extremamente violento. Muitos campesinos reagiram violentamente e sofreram contra a reação. Eles reagiram à expulsão do campo violentamente e foram submetidos de forma violenta. É muito comum ocorrer estupros, mortes nesse processo de cercamento. Foi um processo muito feio mesmo, mas a consequência social para nós é que o cercamento nos campos que ocorreu na Inglaterra ali no século XVI, sobretudo no século XVII e XVIII, certo? Que formou as grandes fazendas na Inglaterra e expulsou muita gente dos campos, ou eles foram para a cidade, eles passaram a buscar trabalho também na América. Muitos deles subiram no navio e foram embora para a América, certo? Portanto, a alternativa 2, a 02, também está correta, tá bom? Anota aí, até agora deu 02 com 01 são 3, tá bom? Até agora. Vamos lá. As perseguições religiosas destinaram a desestimular e até dificultar o deslocamento de heréticos para a América. Está errado. Tá bom? As perseguições religiosas elas não desestimularam, elas estimularam e facilitaram o deslocamento. Certo? Foi tudo que nós falamos ao longo desse vídeo, não tenho que repetir. Certo? As perseguições religiosas provocaram o quê? O deslocamento de pessoas da Inglaterra para a América, certo? O processo de colonização da América foi incentivado pelas perseguições religiosas. Portanto, a alternativa 4 está incorreta. Até agora, somente a 2 e a 1. Vamos à alternativa 8 agora. A alternativa 8 vai dizer o seguinte, Os ingleses não foram os únicos a participar do empreendedorismo colonizador. Os holandeses, franceses e suecos também deixaram a Europa em busca de novos horizontes. Também está correto, gente, tome cuidado, tá bom? Ocorreu também problemas religiosos na Holanda, na França, na Suécia, em que fez com que a Europa se tornasse um local
convulsionado religiosamente, convulsionado politicamente, que desagregasse muitas dessas sociedades. E para onde que as pessoas iam? Emigraram. Nós estamos vendo hoje o problema de muitos países, né, em que eles entram em processo de desestruturação de suas sociedades. O que muita gente faz? Imigra, vende tudo ou não tem nada, não tem o que vender, vai só com a roupa do corpo para um outro país estrangeiro. O Brasil recebeu um grande contingente de pessoas empobrecidas da Europa no final do século XVIII, no final do século XIX, começo do século XX, está recebendo agora, no caso dos venezuelanos, dos haitianos, de outros países da África. Então esse processo ocorreu sim na América, e não foram só os ingleses os únicos a participar do empreendimento colonizador, certo? Portanto, essa alternativa ela está correta. Vamos à alternativa 16. A alternativa 16, o número 16 vai dizer: muitos imigrantes possuíam recursos para custear a viagem. Outros, no entanto, eram desprovidos de capital e tiveram que se sujeitar à servidão por contrato. Correto. A 16 está correta, a 8 está correta, a 2 e a 1. A soma é 27. Deixa eu explicar a 16. Alguns imigrantes eles possuíam recursos para custear a viagem. Eles vendiam, certo, seus bens, que tinham seus poucos bens, e custeavam a viagem. E sobrava ainda um dinheirinho para comprar uma coisa ou outra na colônia, para poder, uma terra ou outra, para poder cultivar. Outros já não, outros vinham na completa indigência, certo? Às vezes eles entravam como clandestinos no navio, trabalhavam no navio para poder pagar a sua passagem. Quando chegavam aqui, eles tinham que sujeitar a servidão por contrato, ou eles se endividavam para pagar a passagem, e quando chegavam aqui tinham que trabalhar para até cobrir os custos da passagem, às vezes da família inteira, certo? Então, não é uma história muito bonita dos imigrantes que vieram para a América, certo? É uma história de muita tristeza, de muita desagregação. Pensa, você estar no seu país e ser obrigado a se deslocar para um outro país, para uma outra região que você não conhece, que as regras são outras, que as leis são outras, etc, 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 por mais que fosse uma colônia. Portanto, na questão 6 da UFPR, as corretas é a 16, a 8, a 2 e a 1, somando dá 24, 25, 26, mais 1, 27. Então, a soma correta é 27. Vamos agora à questão 7. A questão 7 também segue a mesma linha de somatória da questão 6 e também é da UFPR. E ela vai trazer o seguinte, na questão a seguir, escreva a soma dos itens corretos. Sobre o absolutismo inglês do século XVII e a ocupação colonial da América do Norte, é possível afirmar. Vamos lá, as transformações, número 1. As transformações que atingiram a política agrária e o cercamento dos campos e a expulsão dos camponeses da terra resultaram na concentração de uma população marginalizada e vadia nos centros urbanos, contribuindo para aprofundar as tensões sociais. Correto. Acabei de falar que o cercamento, ou enclosure, ele chama aqui de enclosure, que é o concercamento dos campos, ele passou a gerar uma massa de pessoas despossuídas, certo? Marginalizadas e vadias nos grandes centros urbanos, tá bom? Portanto, a questão 01 está correta. Vamos a 02. A 02 vai dizer o seguinte: a concentração da burguesia, a contestação da burguesia ao absolutismo inglês pode ser explicada pela necessidade de ampliar sua área de atuação política, derrubando a antiga ordem feudal, os privilégios da nobreza latifundiária e o mercantilismo controlador da economia. Também está correto. A contestação da burguesia no tocante ao absolutismo inglês viabilizou o processo de revolução industrial inglesa. Não foi uma coincidência que a Inglaterra foi o primeiro país do mundo a fazer a sua revolução industrial. A Inglaterra foi o primeiro país do mundo a fazer esse processo de revolução industrial porque tinha condições econômicas, materiais, para isso. Tinha condições sociológicas, condições econômicas, condições políticas para fazer isso. Você já tinha uma nobreza enfraquecida, uma burguesia fortalecida, você tinha um grande contingente de mão de obra e você tinha as invenções inglesas, os grandes inventores do século XVIII, do século XVII, XVIII, eram ingleses, certo? Então isso facilitou bastante.
A questão 2 também está correta. Vamos agora ao ter a 4, né? A número 4, a 04. A 04 vai trazer assim: ó, os conflitos religiosos do século XVII favoreceram o fortalecimento do absolutismo inglês e sua dominação colonial mercantil no litoral leste da América do Sul. Errado! Os conflitos religiosos do século XVII enfraqueceram o absolutismo inglês. Pessoal, o absolutismo ele era fundamentado na aliança do trono com o altar, certo? Então a religião era fundamental. Quando inicia-se os conflitos religiosos e começam as reformas religiosas, o absolutismo é enfraquecido. Tanto é que o absolutismo inglês, que ele é sepultado em 1688 com a Reforma Gloriosa, teve um cunho religioso muito grande, certo? Aliou-se o quê? A reforma anglicana, certo? Em que você resolve a questão religiosa na Inglaterra em 1688, em que você estabelece de fato a Inglaterra como um país anglicano, certo? Em que de fato qualquer tentativa de reconquista católica é sepultado. Não coincidentemente, o absolutismo inglês também é sepultado nesse momento histórico, certo? Então, essa questão ela está totalmente equivocada. A 04 está equivocada. Até agora somente a 02 e a 01, tá? A 2 e a 1. Aqui tem 2 e aqui tem 1, tá? Vamos a 8 agora, número 8. A número 8 vai dizer o seguinte: o parlamentarismo inglês, efetivamente instalado após a Revolução Gloriosa, representou a derrubada do absolutismo, a vitória da burguesia e sua aliança com a nobreza latifundiária em benefício da expansão das práticas capitalistas. Correto. O fim do absolutismo inglês é a consolidação do parlamentarismo na Inglaterra, em que o poder de fato passa para as mãos do parlamento. O parlamento passa a dividir esse poder com o rei, certo? Então antes você tinha um rei absoluto, que ele não prestava contas para ninguém, inclusive na questão de criação de impostos e de realização ou não de guerra, certo? Depois da Revolução Gloriosa de 1688, o rei passa a não ter mais autonomia para criar impostos e nem para fazer guerras, ele precisa submeter essa decisão ao parlamento, certo? Que é o parlamentarismo sendo efetivado na Inglaterra. Essa questão ela está correta, 08, correta. Vamos agora a 16. A 16 vai dizer o seguinte: a ocupação colonial inglesa no litoral leste da América do Norte ocorreu através da atuação de companhias de comércio particulares e da participação de contingentes populacionais originários de outros países europeus. Essa alternativa ela está correta. Sim, a ocupação colonial inglesa no litoral leste da América do Norte ocorreu sim por meio da atuação de companhias de comércio particulares. Você tinha o capital privado ali viabilizando aquele processo de colonização. Não pense que só havia dinheiro público ali. Também tinha o capital privado. É óbvio que o capital privado tinha uma boa relação próxima com o Estado, com nobres, com governos. É óbvio, o capital privado ele não é 100% independente do governo, nunca foi, tá bom? Então, e houve a participação de contingentes populacionais originários de outros países europeus também. Por mais que a colonização da América do Norte tenha ocorrido majoritariamente por ingleses, certo? Óbvio, teve participação de outros povos também, de franceses, de suecos, de alemães, teve também de irlandeses, lembrando que a Irlanda e a Inglaterra não são o mesmo país, não é o mesmo país, tá? Por mais que tenha um processo histórico de conquista, etc, que não vê o caso da gente entrar na confusão entre Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido, né? Tá bom? Mas o que importa para nós é que a 16 ela está correta. Vamos agora analisar a 32. A 32 vai dizer o seguinte: a servidão por contrato que se estabeleceu nas colônias inglesas da América do Norte era constituída por parte do excedente de mão de obra existente na metrópole, excluída das atividades manufatureiras incipientes e canalizadas para a área colonial. Correto, a servidão por contrato ela se estabeleceu sim nas colônias inglesas da América do Norte. Por quê? Pessoal, lembra que eu falei que tinha exploração nas colônias de povoamento e tinha povoamento nas colônias de exploração? Então, a servidão por contrato era uma forma de exploração
que ocorria nas colônias do norte, nas colônias de povoamento. Muito comum essa servidão por contrato, servidão por dívida, era muito comum. Exploração existe em qualquer lugar e existiu em todos os momentos históricos, certo? A 32 está correta. Tá bom? Vamos analisar agora a 64. A 64 vai dizer o seguinte, ó, a atuação da Igreja Católica nas áreas coloniais norte-americanas intensificou-se no século XVII, apesar da grande concentração de protestantes originários na Inglaterra. Está errado, a Inglaterra atuou maiormente nas colônias ibéricas, tá bom? Houve atuação de católicos, óbvio, nas colônias do norte, houve, mas bem incipiente. A Igreja Católica ela atuou no processo de colonização das colônias ibéricas, não das colônias da América do Norte. Tá bom? Portanto, a 64 está incorreta. Recapitulando, é a 32, a 8, a 2 e a 1, somando, a 32, a 16, a 8, a 2 e a 1, somando 59. Tá bom? O número correto da questão 7 é 59. Vamos agora resolver a questão 8. A questão 8, conhecida como penúltima questão no caso, né? Aqui, ó, questão 8, é da FUVEST, ela também é aberta, tá bom? Ela também pede para você caracterizar umas certas coisas aqui. E ela vai dizer o seguinte, ó, a colonização inglesa na América foi marcada por sensíveis diferenças entre o norte e o sul. Beleza, ok. Caracterize essas diferenças no que se refere ao trabalho compulsório e aos aspectos econômicos. Vamos lá. Trabalho compulsório. O que é o trabalho compulsório? Aquele obrigatório. Nas colônias do norte, o trabalho compulsório ele era caracterizado pela servidão por dívida ou pelo contrato de servidão. Certo? Então, qual era a diferença na questão do trabalho? No norte, você tinha uma servidão por dívida e por contrato. E no sul você tinha o trabalho escravo, certo? Porque ele é também compulsório, mas ele é escravo. No norte o indivíduo era o servo, que é um status prático na questão do trabalho diferente de ser escravo. Porque a servidão ela pode ser temporária, a escravidão ela é mormente permanente. Tá bom? Ela é, em sua maioria, permanente. Você fala, mas aconteceu lá de você pensar na questão de que o indivíduo poderia ser alforriado, beleza, mas não nesse período histórico. E nos aspectos econômicos, a diferença, primeiro, vamos lá, aspectos do trabalho compulsório. Servidão no norte, escravidão no sul. Beleza, negócio fechado. Aos aspectos econômicos, aí você tem um problema maior. Porque no norte, os aspectos econômicos tinham grande diferença. No norte, a economia era voltada ao mercado interno, certo? E à produção e ao cultivo de produtos de pouco valor agregado. E no sul, a produção ela era voltada ao cultivo de produtos voltados ao mercado externo, certo? E à exportação. Tá bom? Como eu já falei, que era pela questão do clima que influenciava, que no norte os produtos que eram cultivados lá também eram cultivados na Inglaterra, então tinha pouco valor agregado para a metrópole, e no sul eram cultivados produtos que não podiam, por conta do clima, ser cultivados na Inglaterra, então eles tinham um grande valor agregado de exportação. Certo? A questão 8 está respondida no trabalho compulsório e nos aspectos econômicos de hoje, e muito obrigado pela participação de vocês. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Seguimos aqui com os nossos estudos.